Voipés 2283. Acidente que nós temos investigado, tá bom? Ocorrido. Só estou relembrando alguns fatos, né? Alguns tópicos que nós já sabemos, né? 9 de agosto de 2024, estou gravando aqui em 2026, o relatório do CENIPA há praticamente 2 anos, 62 vítimas a bordo na cidade de Vinhedo. E nunca se esquecendo que é uma promoção da Alfa Bravo, Papa Alfa, a Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, dentro de um viés de investigação judicial. E hoje nós vamos ver os principais aspectos. Lembrando, tá, que em nosso curso nós vamos ver de uma forma mais ampla e mais aprofundada. Então, vou falar aqui sobre os aspectos gerais e aspectos técnicos, tendo como pano de fundo, claro, o relatório do CENIPA e até mesmo a apresentação que o CENIPA fez em favor desse caso aqui, tá bom? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando, não podemos nos esquecer que é dentro da perícia aeronáutica. Já tem alguns vídeos na internet, no canal do YouTube, e de vez em quando eu recebo ali uma comunicação, aí eu falo, olha, a nossa abordagem aqui não é dentro do CENIPA, ainda que eu utilize, ainda que eu possa me valer do relatório final, até mesmo da coletiva do CENIPA, deixando bem claro que a visão judicial ela é diferente. Então, ontem eu fui abordado por um internauta, ele fez uma colocação, até deu uma cutucada, mas eu deixei bem claro para ele que não é o nosso objetivo aqui, tá bom? O aspecto é judicial. E quais são os principais aspectos técnicos? É, vai girar, né, em torno desses aspectos que eu vou falar aqui hoje. Em outros vídeos já dei até alguma sinalizada. Então, sobre o que vai debater? Condições de formação de gelo. Esse aqui eu acho que já está sanado. Havia sim gelo, formação severa de gelo. Lembrando que na semana do acidente, 2 anos atrás praticamente, indo à mídia, eu deixei bem claro que os dois pontos principais seriam esses: a formação de gelo e os equipamentos disponíveis para combater ou até mesmo ser avisado sobre a formação de gelo. Deixei bem claro na semana do acidente. Só deixar bem claro aqui que às vezes as colocações que nós fazemos bem antes da conclusão da investigação administrativa ou judicial é baseada numa experiência superior a 40 anos. Então, aquilo que eu sinalizei está acontecendo. Inclusive, eu sempre deixo eu tenho assim um rancor, não é um rancor guardadinho no meu coração, não é bem isso não, mas é só um modo de explicar. Porque na semana do acidente, quando eu sinalizei que a manutenção seria alvo de investigação, eu fui severamente combatido por um profissional aí da mídia. Eu só não vi ele falar nada agora, porque a manutenção é sim um alvo da investigação. Quando eu falo de manutenção, é a manutenção ou a falta da manutenção ou a deficiência da manutenção. Eu não sei por que aquele profissional ficou tão bravinho, nervosinho, quando eu falei que a hora que eu não culpei, não responsabilizei a manutenção. Só disse que a manutenção seria alvo de investigação. E tudo indica que no aspecto judicial vai ter sim um grande desdobramento em favor da manutenção. E ainda não estou falando que os mantenedores, os inspetores, auxiliares são culpados. Longe de falar isso, mas que uma nuvem está em cima deles, está. E aí, se eles tiverem condições e não forem responsabilizados, não há problema nenhum. Tá bom? Então vamos lá, condições de formação de gelo, os equipamentos. A aeronave tinha equipamentos que pudesse prever o gelo, evitar a formação do gelo e combater o gelo formado. Então são 3 pontos cruciais. Tinha detector de gelo? Tinha equipamentos que pudessem evitar a formação de gelo e, caso houvesse a formação de gelo, tinha equipamentos disponíveis para quebrar o gelo. Tá? Lembrando que eu nem sempre serei
100% técnico, porque a finalidade desses vídeos é também informar a sociedade leiga na atividade aeronáutica. Então, uma vez ou outra, inclusive muitos jornalistas com certeza vão assistir esses nossos episódios. Então, a finalidade aqui é traduzir o que ocorreu tecnicamente para um jargão coloquial onde todos podem ter acesso. É provável que uma palavra ou outra, uma expressão ou outra não será técnica, não tenho esse rigor técnico. Então, ICE Detector System. A aeronave, o avião, tinha condições de detectar a formação de gelo. Detector de detectar. Tinha. Tá? Então, vamos lá. A aeronave tinha equipamentos ou dispositivos que detectavam acúmulo ou formação de gelo na aeronave. Esse é o ponto importante. Na verdade, dentro desse ponto, eu preciso destacar dois tópicos. Se tinha e se estava operando. Tá? São dois tópicos. Às vezes a aeronave tinha o equipamento, mas estava inoperante por falta de manutenção. Então, o problema não é atestar a presença de um dispositivo apenas. É o dispositivo e se ele estava funcionando. E aí vem outra pergunta. Se estava inoperante, por quê que estava inoperante? Foi uma inoperância que ocorreu durante o voo ou era uma inoperância já previamente conhecida? Opa, isso aí dá um desdobramento. Eu vou publicar logo em seguida capitulação, onde eu vou falar no outro vídeo se os profissionais envolvidos, caso sejam indiciados ou acusados, na esfera penal, qual artigo do Código Penal eles vão responder. Tá? E aí, saber isso que eu estou falando agora é essencial. Então, isso aqui, para quem é perito, eu sempre deixo bem claro, para quem é perito, vai atuar no caso, lembrando que nem sempre a comunidade judicial, jurídica, conhece os trâmites da comunidade aeronáutica, da atividade aeronáutica, e essa posição de que eu chamo de tradutor. Então, o perito vai ter que traduzir o que aconteceu em termos da atividade aérea, para que os operadores do direito, delegado, promotor, juiz, advogado, peritos, eles possam fazer essa interpretação e comunar. É muito importante. Lembrando, tá? Acúmulo de gelo. Havendo acúmulo de gelo, formação de gelo, o piloto recebia dois sinais, um sinal auditivo e outro sinal visual, tá bom? Isso aqui depois eu vou conversar em outro momento. A pergunta é: a aeronave tinha dispositivo? Olha que coisa interessante. Estes dispositivos a bordo deram sinais de que havia formação de gelo? São perguntas interessantes. Deram e os pilotos captaram ou não captaram? Ouviram, entenderam? Então, são duas coisas. Ora, eu uma vez estudei um acidente em que o piloto estava numa situação difícil, estava muito próximo do chão, o GPWS, que é um equipamento que mostra a proximidade, informou o piloto que estava muito próximo, na verdade estava muito abaixo da altitude mínima, e foi informado, GPWS, né? Então foi informado que ele estava muito aí, por intermédio do sinal sonoro, e o piloto desligou o equipamento porque estava trazendo ali para ele um transtorno. Então, naquele outro caso, tinha o equipamento e os sinais foram ouvidos, depois foram captados na caixa preta. Tá bom? A pergunta é: recebeu o sinal? Se recebeu o sinal, qual foi a reação, qual foi o comportamento, a conduta da tripulação em relação aos sinais ouvidos? Tá bom? Isso aí é muito importante. Ice Detector System, voando em condições propícias à formação de gelo. Gente, isso aqui vai ser condições propícias. Isso aqui para investigação judicial vai ser importantíssimo. Isso aqui também já vou adiantar que tinha sim boletim meteorológicos apontando, prevendo a presença de formação de gelo, não, formação severa.
tá bom? As condições eram propícias e quanto a isso não há dúvida. No outro vídeo até vou falar qual era o espaço aéreo compreendido na formação de gelo. Então, quanto a isso, não há dúvida. Então, as condições eram previstas, as condições previstas previam, estou sendo redundante aqui, as condições para a formação de gelo. Tá? Lembrando, para a formação de gelo, você pode voar, tem que haver ali uma temperatura mínima para a formação de gelo, umidade, né? São vários fatores. Então, quanto a isso, não há dúvida. Aí voltamos à pergunta. Ele poderia entrar naquelas condições? Vamos ver isso aí. Então, vamos lá, só para que a gente possa dar uma explicadinha o que é e como é que se combate ao gelo em voo. Então, tem o anti-ice, que é o sistema de combate à formação de gelo. Tem o anti-ice, né? Primeiramente tem o detector, depois tem uns equipamentos que evita a formação de gelo. Evita. Então, eu vou voar numa região, pego o boletim meteorológico e lá eu faço a programação, a região que eu vou voar, no nível que eu vou voar, tem formação de gelo. Tá? Então, eu preciso, se a região é propícia à formação de gelo, eu tenho que me valer do anti-ice. Anti-ice, eu combato, deixo de ice no gerúndio é formação. Então, deixo de formar o gelo. Tá? Então, existem vários dispositivos, vários níveis, eu não vou entrar em detalhes nesses dispositivos, mas isso vai ter uma grande validade dentro da investigação judicial. Então, o nível 1 é ligado antes da decolagem e desligado após o pouso, ou seja, durante o voo ele é ligado. A título de exemplo, no nível 1, a gente vai falar sobre o tubo de Pitot. Então, o tubo de Pitot é um dispositivo que capta a pressão estática e a pressão dinâmica. Importantíssimo. Já houve acidentes aéreos que o tubo de Pitot, que é um dispositivo que capta a pressão estática e dinâmica e trabalha com várias informações, dentre elas razão de descida, razão de subida e velocidade. Então já houve situações que o tubo de Pitot foi congelado e o piloto não tinha indicação da velocidade. O problema não é que ele não tem indicação, esse é o problema maior, é que ele tem indicação e indicação equivocada. Em alguns acidentes, a aeronave decolou e não muito tempo depois da decolagem, o tubo de Pitot congelou e a aeronave não tinha indicações de velocidades reais e acabou estolando e caindo. Então, para evitar isto, o nível 1, estou dando a título de exemplo, né? A aplicação pode ser para mais situações. Então, antes da aeronave decolar, o piloto ele aciona o aquecedor e esse aquecedor vai impedir que o tubo de Pitot, por exemplo, ele venha a se congelar, tá bom? A pergunta que nós fazemos é a seguinte, essa é a pergunta, esse avião tinha esse dispositivo foi ligado ou estava em pane? São essas perguntas que teremos que responder, tá? Tem o nível 2, que ele aquece algumas partes da aeronave, por exemplo, a hélice, não foi essa aeronave, é claro, tá? A aeronave de hélice. Então, a hélice da aeronave, o bordo de ataque da hélice, a partes aqui da empenagem da cauda. Então, vamos lá? Nível 1, ele é ligado antes e depois do pouso, dei como exemplo o tubo de Pitot. O antiácido nível 2, ele impede que seja formado o gelo, algumas partes são eletricamente, eletronicamente ligadas, ativadas para impedir que algumas partes da aeronave sejam congeladas, como o bordo de ataque das hélices. E aí vem um ponto importante, né? O nível 2 ligado quando há condições propícias à formação de gelo. Aquela pergunta que nós fazemos que, quanto a isso, não há dúvida, tá? E o nível 3 é o de-icing, é o sistema de degelo. Então, vamos lá? Nós vamos fazer de tudo para evitar o gelo. Caso o gelo seja formado aqui, por exemplo, no bordo de ataque, a parte anterior da asa, ou aqui no bordo de ataque do profundor, aí já é a situação diferente.
houve a formação de gelo, formou gelo, houve acúmulo de gelo. Então será ativado um outro sistema que vai quebrar o gelo. Olha para a asa, vai receber informações, informação de gelo diante dos dispositivos dentro da cabine, no painel, e formou gelo. Tentamos evitar, não conseguiu, formou. Então vai ser acionado o de-ice, poderia até falar quebra-gelo. Tá? Então, nesse caso, nós temos como evitar o gelo, e ainda que o gelo seja formado, haja acúmulo, eu tenho outro dispositivo para quebrar o gelo formado. E aí nós vamos fazer a outra pergunta, vamos ver esse outro vídeo, hein? Tinha esse dispositivo? Tinha. Estava funcionando? Estava. Olha, aí eu vou fazer outra pergunta. O piloto acionou? Que pode acontecer de estar funcionando e o piloto não acionar. Ou o piloto acionou e não funcionou. Foi inoperante. Tá bom? Isso aqui é que vai ser muito, muito importante. Isso aqui, então, o de-ice, o nível 3, seria o combate ao gelo já formado. Tá? Combate o acúmulo de gelo. E aí, partindo já para finalmente do nosso vídeo, são 3 pontos aí. Detecção, havia como detectar a formação de gelo, houve a formação de gelo, e essa formação de gelo foi combatida, ou seja, eliminada. Então, é prever a formação de gelo, tá? Combater a formação de gelo e evitar a formação de gelo e tirar o gelo formado. São esses 3 pontos que serão muito, muito bem trabalhados. E aí eu vou repetir. As condições de formação de gelo, repito, quanto a isso não há dúvida. Os equipamentos, dispositivos, não é se estava operando, não é se existia, é se existia e estava operando. Aí tem uma coisa muito interessante, e a operacionalidade. Quando eu falo de operacionalidade, eu quero ser bem amplo aqui, mostrando se ele estava funcionando, operando, e se os pilotos souberam operar. Tá? Então, o que a gente vai ter que, no caso, os operadores do direito vão ter que trabalhar muito bem nesse caso aqui, e trabalhar bem de tal forma e identificar quem fazia o quê, quem era responsável. Uma outra coisa que vai ser muito discutida, que eu falei em vídeos anteriores sobre a cultura da organização, há relatos, isso vai ter que ser comprovado dentro da investigação. Há relatos que durante alguns voos as panes, as inoperâncias não eram relatadas, não eram escritas, ou algumas manutenções eram feitas por mecânicos auxiliares, não inspecionados. Olha só que coisa interessante. Às vezes tinha um problema, quem devia fazer a manutenção era um mecânico auxiliar que não seguia a inspeção. Então, é muito complicado isso aí. E aqui, se trabalhar muito bem com isso aqui, dá para trabalhar na culpabilidade e cuidado, manutenção. Cuidado, operadores aí desse voo aqui. Trabalhar no dolo ou na culpa. Isso é complicado. E aí, as exigências. Esse aqui é outro ponto, né? MEL, Minimal Equipment List. A aeronave está em pane? Existem, olha só que coisa interessante, existem certas panes, certas inoperâncias que não afetam a segurança de voo. Então, o manual da aeronave vai dizer, a aeronave com determinadas panes podem ser despachadas, tá bom? Existem. Quem vai dizer isso é o manual da aeronave, o MEL, que a gente fala MEL. A pergunta que eu faço é a seguinte, um desses equipamentos estavam inoperantes? Um ou outro estavam inoperantes? A inoperância deles impedia a realização do voo? Porque olha só, gente, presta atenção. Se a inoperância de um equipamento foi verificada e o voo foi despachado e na lista era um item no go ou não vai, nós podemos sair da culpa, imperícia, imprudência, negligência e passar para o dolo, onde a pena vai lá para cima, hein? Então, esse outro ponto vai ser muito, muito importante na investigação judicial, saindo da
da conduta culposa e podendo sair para a dolosa. Lembrando que a dolosa, conforme já vimos em outro vídeo, é o dolo eventual ou dolo indireto. O MEL, a lista, fala que não pode decolar com esse equipamento inoperante. O equipamento está inoperante. Se a aeronave foi despachada, cabe aqui o dolo eventual no sentido de que quem despachou ou quem voou sabendo dessa deficiência. Poderia responder por dolo eventual e direto, ou seja, ele não queria o resultado. Claro que o piloto, o mecânico, seja lá quem for, não queria o resultado. Mas a pergunta é, ele assumiu o risco da produção do resultado? Esta é a pergunta. Se isso aconteceu, poderá haver um indiciamento, uma acusação, até uma ação penal a título de dolo, tá bom? E aí, cabe muito bem, vai precisar de uma perícia. O DOV, o despachante operacional do voo, o meteorologista, pilotos, mecânicos, a título de exemplo, com certeza podem ter mais profissionais envolvidos. E assim acabamos, dentro do nosso aspecto da perícia judicial, do direito aeronáutico, vamos promover encontros de peritos aeronáuticos para discutir mais esses acidentes, principalmente havendo o aspecto judicial. Para mais informações dos outros episódios, dos nossos encontros, nós deixamos aqui o QR Code para você participar do grupo de peritos aeronáuticos. Lembrando também que eu vou deixar o link logo após. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Foi alto, estude com o professor Caranãs. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.